paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tem uma palavra de Deus para a sua vida, para poder te abençoar ainda mais e mais do que isso, nós praticarmos e vivermos esta palavra dia após dia. Meus amados irmãos, desde já eu te convido, você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho de notificação, para que sempre que eu postar vídeo aqui no canal, você venha ser avisado pelo YouTube. Sempre estamos postando vídeo aqui todos os dias, tem testemunho, tem palavra de reflexão, tem ensinamento, estudos da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus ardeu fortemente em meu coração uma palavra. E eu te peço, fique comigo até o término desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai ouvir Deus falar contigo por meio da tua santa palavra. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ao versículo 8 diz: mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Louvado seja Deus. Esta passagem bíblica está se tratando de uma promessa, a qual nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez para a sua igreja. No livro de Lucas, capítulo 24, ao versículo 49, está escrito dizendo: ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus vai enfatizar e vai dizer: eis que eu envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais vos revestido. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus vai renovar esta promessa dizendo: e quando receber o Espírito Santo, recebereis virtude, ou recebereis poder, para ser as minhas testemunhas, tanto na Judéia, como em Samaria, como em Jerusalém, e até aos confins da terra. É uma promessa a qual Jesus fez para a sua igreja. E essa promessa, ela é válida até os dias de hoje, até a volta de Jesus. Esta promessa vai estar de pé. Por que que muitos não vivem esta palavra, esta promessa? Porque não se prontificam em viver e em fazer a vontade do Senhor. O desejo de Jesus é que esta promessa de Lucas 24, versículo 49, e Atos capítulo 1, versículo 8, em receber o Espírito Santo, em receber poder, receber virtude. Há muitos estudiosos que diz que a palavra poder vem de uma raiz grega que diz díname, a qual vem de uma tradução portuguesa, dinamite. Então nós entendemos que o Senhor está dizendo: quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês serão uma dinamite, uma bomba nas minhas mãos, um instrumento nas minhas mãos. Esse é o objetivo do Senhor, nos encher, para poder pregar salvação. Entenda bem que o Novo Testamento é a revelação de Deus para as nossas vidas e para esta humanidade. Para a humanidade, melhor dizendo, para a humanidade. E nós, servos do Senhor, embaixadores do Evangelho de Cristo, nós anunciamos essas boas novas da salvação, mas anunciar com ousadia, anunciar com coragem, anunciar cheio do poder de Deus. A gente vai ver, e os irmãos conhecem o texto, que enquanto Jesus está falando aos seus discípulos, ele é assunto aos céus, ele é elevado aos céus, uma nuvem o ocupa, o recebe e o leva. Agora diz o texto que desce dois varões de branco e vão dizer: varões galileus, por que estáis olhando para esse Jesus que foi dentre vós? Esse mesmo que foi vai voltar. Ali a promessa
de Jesus voltar para poder nos levar. Ali a igreja obedeceu o que Jesus disse e foi para Jerusalém. Paulo vai dizer que tinha mais ou menos 500 pessoas foram para Jerusalém orar, clamar, aguardando a descida do Espírito Santo, a qual Jesus fez uma promessa dizendo: eu irei para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, vou enviar o Consolador. Foi uma promessa que Jesus fez. A igreja está ali debaixo de uma promessa, mas é em oração, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. A igreja de Atos está esperando a descida do Espírito Santo, um dos maiores avivamentos históricos que entrou para toda a história de Atos 2, que os irmãos conhecem esse texto, quando eles estavam reunidos ali, eles estavam orando ao cabo de 10 dias, diz o texto, ao cabo de 10 dias, no tempo de Pentecostes, Jesus mandou descer o Espírito Santo. Em Atos 2, versículo 4, ele diz: de repente veio um vento vermente, impetuoso, veio um vento vermente, impetuoso, encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Não tinha uns 500, mas tinha 120, diz o texto. 120 cheios do poder do Espírito Santo foi o suficiente para poder impactar uma cidade inteira. Pedro se levantou com seu sermão, pregou quase 3.000 almas para Jesus, ou 3.000 almas para Jesus. Então veja bem, o poder do Espírito Santo. O problema hoje é que muitos querem ser avivados, e muitas lideranças até cobram o avivamento de muitos e até falam sobre o avivamento. Mas são os primeiros que estão mortos espiritualmente, que não são avivados espiritualmente. Como que eles querem avivar uma igreja, ou avivar um povo, se o que está precisando de um avivamento é a liderança? O avivamento, ele começa pela liderança. Veja bem que em Atos 2, o avivamento começou pelos discípulos encher cheios do Espírito Santo. Então, como que eu quero ver um avivamento se eu não buscar por esse avivamento na minha vida, para que através da minha vida ser avivada espiritualmente, outros venham ser impactados e venham ser avivados também espiritualmente. Então entenda e compreenda esta palavra. Hoje, aos nossos dias atuais, no século 21, esta palavra é para nós. Nós temos que buscar por esse poder, por esta presença que vem através do Espírito Santo. Hoje, nos nossos dias atuais, muitos têm acumulação de conhecimento. Nunca se viu tanto pregadores do Evangelho como nesses dias, com uma boa oratória, com uma boa hermenêutica, com uma boa exegese, com uma boa homilética, a arte de interpretar as Escrituras Sagradas, a arte de pregar, desenvolve muito bem, só que está faltando uma coisa na vida de muitos: poder do Espírito Santo. Conhecimento, informações, hoje, nos nossos dias, muitos têm de sobra, mas intimidade com Deus, relacionamento genuíno com Deus, poder do Espírito Santo de Deus, está faltando em muitos lugares nesta geração do século 21 e na vida de muitos. Por quê, pastor? Nunca se viu tanto pregadores cair e se afastar, levitas, cantores, como nesta época do século 21. Quantos pregadores que você abre a boca em admirar a sabedoria dele, o conhecimento, porque a sabedoria vem de Deus, o conhecimento deles. Quando passa um pouco, você fica sabendo que a pessoa se afastou, voltou a beber, voltou a cheirar cocaína, voltou a se prostituir. Você fica pensando, mas por quê? Informação de conhecimento tem muito, mas intimidade e poder do Espírito de Deus tem pouco. Convívio com Jesus, relacionamento cotidiano com Jesus, é o que a nossa geração ela está precisando, de ter esse relacionamento constante com o Senhor Jesus. A nossa geração, não vou generalizar, mas muitos deixou de orar,
deixou de fazer o que Paulo aconselhou a fazer, orai sem cessar. Muitos deixou de orar, cessou de orar. Hoje, quando se trata em reuniões de oração, conta no dedo quem vai para poder orar. Faz uma convocação na sua cidade e fala, vamos orar, vamos se ajuntar em orar pelo menos 2 horas de joelho pela nossa nação, pela nossa cidade, pelo nosso país. Pode contar no dedo quem está disposto. E muitas vezes os que vão, ora 10 minutos, 5 minutos, levanta e vai embora. Porque é uma geração que prega, mas não vive o que prega. Não falo de todos, porque ainda tem homens e mulheres compromissados com a palavra genuína, compromissados com a verdade, compromissados com a Bíblia, com a palavra de Deus, em pregar e em viver. A nossa geração precisa de buscar de uma forma intensa o Espírito de Deus, constantemente perseverando em uma intensidade grande em buscar essa presença do Espírito de Deus, esse poder que vai fazer você se levantar e pregar aonde você estiver, seja no trabalho, você vai falar com ousadia o que Deus mandar, seja na escola, seja na tua igreja, seja na praça, seja na rua, você vai levantar com ousadia, com graça, com virtude. É isso que Deus, Ele quer nesses últimos dias, que nós se enchemos desta presença, desse poder, irmãos, desse poder. Então, hoje, muitos, na nossa geração, não é por falta de conhecimento, muitos, porque conhecimento muitos têm de sobra. Está faltando é obediência, temor e tremor na vida de alguns. Quantos que pregam com eloquência, com tanto conhecimento, mas a gente vê os escândalos, muitos cheiam de cocaína depois de uma pregação, se prostitui depois de uma pregação. Então, que poder é esse que leva a pessoa a pregar, mas não leva à libertação dela? O verdadeiro poder de Atos 2 veio para transformar a vida dos discípulos e, através deles, transformar a vida das pessoas. Porque o mesmo pregador hoje, que é movido só pelo dom e só pelo conhecimento de informações, de acúmulo de informações, de conhecimento, porque hoje não se ouve tanto estudos como tem no Google, em redes sociais, alguns que pegam uma mensagem, copiam aquela mensagem, vai lá e prega, consegue memorizar tudo. E muitas vezes esse mesmo que leva essa mensagem é os que depois vê um escândalo, que estava em prostituição, que estava bebendo, que estava cheirando cocaína. E aqueles mesmo que se espelhou nesses homens foi o mesmo que depois se esfriou na fé, se abateu, se afastou, porque não estava com a fé viva no Filho de Deus. Quer se espelhar em alguém? Se espelha no Senhor Jesus. Quer se espelhar em algum pregador? Se espelha no pregador chamado Jesus. Quer ter mais reverência de pregador? Olha para a Bíblia. Tem os 12 discípulos levantados por Jesus. Pregou com ousadia, com graça. Quer mais referência? Quer mais espelho? Olha para Paulo. O que o Senhor fez na vida dele, o que ele se tornou pregador, apóstolo, doutor dos gentios, cheio do Espírito Santo, cheio de poder e cheio de virtude. Olha para a Bíblia. Se você se espelhar demais do homem, o homem cai, você cai junto com ele. Mas olha para aqueles que pregou, permaneceu de pé, morreram, mas não negou o nome do Senhor Jesus. Esses, nós podemos olhar para eles, se espelhar nesses homens aqui.
Eu estou falando desse livro de Atos, escrito pelo Dr. Lucas, um amado, homens que deixou legados, testemunhos, homens que marcou suas épocas e deixou a sua história e está aqui para nós poder se espelhar neles, para nós poder olhar para as ações deles e falar, eu quero ser que nem Pedro, que nem Paulo, porque eles atravessou, cumpriu o ministério, morreu, mas não negou o nome do Senhor Jesus. Agora você fica se espelhando em um e em outro do século 21. Tem homem de Deus, sim, e tem mulher de Deus. Mas se espelha em Jesus, porque por detrás de um púlpito, por detrás de uma pregação, o homem de Deus, ele tem um cotidiano dele. E se ele não for aquilo que ele prega, se ele não for aquilo que ele fala com tanta verdade no altar, então cuidado, se espelha em homens que deixaram legado. Nós estamos aí numa caminhada, nós estamos em uma jornada, nós estamos caminhando. O dia que eu morrer, que eu partir, você pode falar bem assim, eu me espelho no pastor Luciano. Ele pregou o evangelho, anunciou as verdades concernentes à palavra, deu um bom testemunho, homem de caráter, morreu e deixou um legado. Então é isso que eu te peço, porque o homem está sujeito à queda. E hoje eu encontro muitas pessoas afastadas da presença de Deus, que caiu porque estava espelhando em pastor, espelhando em pregador. Pregador caiu e também caiu. Pastor caiu e também caiu. Então ore e se espelha naqueles que veio, deixou um legado, pregou, foi fiel até a morte e está com o Senhor. Que Deus te abençoe. Fica esta palavra para a sua vida. Deixa o seu like, compartilha, deixe seu comentário para que possamos alcançar mais vidas. Esses vídeos que são falados hoje, que são pregados hoje, vai ficar aí nas redes sociais, falando com as pessoas. Porque eu sei que Deus vai fazer com que a minha voz venha ecoar aos ouvidos do Brasil e do mundo, para a glória dele, para louvor do nome dele. Vídeos simples, mensagens simples, mas que vêm do Espírito de Deus, diretamente para o teu coração e para a tua alma. Que Deus te abençoe e te dê força para continuar caminhando nesta jornada até o céu.